A Igreja Evangélica Verbo da Vida tem o prazer de lhe oferecer uma ministração que alimentará o seu espírito. Igreja Evangélica Verbo da Vida, trazendo até você a verdade que liberta. Abra o seu coração, incline os seus ouvidos e seja abençoado com a ministração da palavra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Continue de olhos fechados, levante suas mãos, continue louvando ao Senhor. Aleluia! Oh, obrigado, Pai. Glória a Deus. Aleluia. 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 Som. Oh, Pai, obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra. Pai, a Sua palavra veio, nos libertou, Sua palavra veio, nos alcançou. E, Senhor, se existe alguma coisa que possuímos hoje, essas coisas só existem para nós colocarmos elas diante de Você e dizer que sem Você, nada do que temos tem algum valor. Pai, nós Te agradecemos pela Tua unção, porque sem ela, o homem nada pode fazer com eficácia. Sem ela, nada o homem pode fazer com perfeição. Nós não desejamos levantar as nossas mãos num esforço inútil de adorar a um Deus que está distante. Nós levantamos nossas mãos, levantamos a nossa voz, crendo e colocando nosso coração na posição de que existe um Pai que nos ama e nos ouve. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos porque Você colocou a Tua palavra acima de Você mesmo. E se Você colocou a Sua palavra acima de Você mesmo, e ela tem tanto valor para Você, Senhor, com certeza nós devemos dar o devido valor a ela, colocando ela também em primeiro lugar na nossa vida e acima de nós mesmos também. Nós Te agradecemos pela Tua unção e por essa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Amém? Obrigado, pessoal. Você pode se sentar, por favor. A gente ainda tem algum tempo ali ainda. Glória a Deus. Eu quero que você abra em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. E vá para o versículo 15, por favor. Você está bem, meu irmão? Amém? Glória a Deus. Se você não me conhece, meu nome é Ismael. Faço parte do grupo de louvor dessa igreja. Sou líder dos jovens da igreja. E para mim é uma honra estar ministrando para você hoje. Amém? Glória a Deus. Deixa eu preparar aqui uma versão um pouquinho diferente. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Quantos sabem que hoje é um culto de oração? Amém? Todos sabem? Que coisa boa. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Eu não sei como está na sua versão, mas na minha está dessa forma aqui, ó. Seja a paz de Cristo. O que é que diz na sua versão? O árbitro. Quantos aqui a Bíblia está dizendo árbitro? Glória a Deus, a maioria. A paz de Cristo seja o vosso árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Meus irmãos, olha aqui para mim. Durante algum tempo, eu acredito que assim como eu, você também passou por isso, a gente às vezes gera uma expectativa de perceber a voz de Deus, de ouvir a voz de Deus de uma maneira tão audível quanto a gente ouve o irmão que está do nosso lado. Quantos já passaram por isso? Glória a Deus. Isso não é uma expectativa ruim, isso não de maneira nenhuma é uma expectativa imatura. Mas pela experiência e pela palavra nós podemos perceber que a maneira que Deus mais vai se comunicar com o homem não vai ser gritando do céu. Vai ser através da paz. Eu não sei se você já assistiu um jogo de futebol, você já assistiu algum jogo de vôlei, ou seja lá qual esporte que possui um árbitro. Você já parou para prestar atenção o que é que o árbitro faz? Você já viu algum árbitro jogando no lugar do jogador? Na hora do jogo de futebol, o juiz entra em campo, tá lá o Neymar com a bola, o juiz empurra o Neymar, pega a bola e sai correndo e faz o gol. Você já viu isso? Alguém já viu? Ninguém nunca viu. Porque a função do árbitro é dizer o caminho e não fazer pelo jogador. Você está comigo?
E a Bíblia está nos instruindo, o apóstolo Paulo está nos instruindo que a paz de Deus, ela deve ser o árbitro em nosso coração. Ou seja, a paz de Deus é quem vai indicar para nós, quem vai apontar para nós, na maioria das vezes, aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Ou seja, o árbitro, dizer isso é errado, isso é certo. Se você for procurar no grego, uma das traduções, um dos sinônimos da palavra árbitro, você também vai encontrar dirigir, controlar. Que a paz de Deus dirija o seu coração. Você está comigo? E eu me lembro uma vez, quando eu estava numa aula do pastor Marcelo Carvalho, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, e eu nem sei se essa frase é dele, mas veio até mim através dele. Ele falou uma coisa, ele disse, às vezes a gente passa tanto tempo procurando o espetacular, que a gente acaba perdendo o sobrenatural. Se você for olhar para o Velho Testamento, ali você vai ver várias vezes homens de Deus, Deus falando com eles de uma forma perceptivelmente audível e clara e tudo mais, mas eu não sei se você sabe, no Velho Testamento, o Espírito de Deus, o Senhor, ele só falava com 3 classes de pessoas, reis, sacerdotes e profetas. E ainda existe um outro porém nesse tempo. É que existia uma distância de tempo entre quando Deus falava até ele falar de novo. Às vezes você vai ver um profeta altamente usado por Deus, que às vezes Deus passava de 10 a 30 anos para comunicar a próxima profecia. Você quer passar 10 anos sem ouvir Deus? Você quer? Eu também não. Em Atos capítulo 27, eu creio que no versículo eu não estou lembrado aqui bem, mas em Atos capítulo 7, você vai perceber lá que vai estar sendo descrita a viagem do apóstolo Paulo para Roma. E a palavra diz que quando Paulo estava dentro daquela embarcação, eles saíram com o barco, e Paulo, em um determinado momento, ele diz assim, vejo que essa viagem será de muita avaria e de muitos danos para nós. E de fato, se você continuar lendo Atos capítulo 27, você vai perceber que aquilo que Paulo descreveu, que ele percebia, de fato acontece. O navio afunda, muitas pessoas passam por grande dificuldade, ninguém se perde, mas a avaria, ou seja, os danos para aquele barco, para aquela embarcação, assim como Paulo descreveu, de fato acontece. Você está comigo? Mas, se você ler, você pode ler depois em casa, em Atos capítulo 27, você não vai perceber o apóstolo Paulo falando que ouviu Deus falar com ele. Você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, percebo. Você vai ver em outras versões o apóstolo Paulo dizendo, vejo que será. Mas você não vê o apóstolo Paulo dizendo, Deus me disse claramente. Você está comigo? A Bíblia diz que os nascidos de novo, eles seriam instruídos, o Espírito de Deus nos instruiria em toda a verdade. Mas muitas vezes essa instrução, não sei porquê em si, mas às vezes a gente foi acostumado a esperar de Deus um determinado tipo de comunicação com a gente, diferente do padrão de Deus. E o padrão de Deus é manso e tranquilo. Você sabia que a característica de Jesus era ser manso e tranquilo? A forma com que ele se comunicava com o povo? Dificilmente você vai ver Jesus sendo mais duro e mais rígido com o povo em si. Com o povo em geral ele era simples, era claro e era manso. Mas quando eram doutores da lei ou pessoas arrogantes e soberbas, você vai ver ele se exaltar. E eu creio que Jesus não pecou. Você também crê nisso? Ou seja, o padrão de Deus, a carta magna de Deus, é se comunicar comigo e com você de uma maneira simples, tranquila, mansa, que traz paz. Mas às vezes também acontecerá de Deus falar com você com uma voz mais audível, mais forte. Mas normalmente diz respeito ou a um grande risco ou uma grande direção. Você está comigo? Todas as vezes que Deus ele vai se comunicar dessa maneira, de uma maneira mais forte, ou ele está querendo te alertar de algo, alertar a igreja de algo, ou ele está querendo te mostrar algo um pouco além daquilo que você está acostumado, e por isso ele foi tão claro. Mas, se você procurar ver qualquer um dos apóstolos, se você for procurar no Novo Testamento, qualquer um deles que você vê escrito, dizer que eles passam o dia todo ouvindo Deus, sua versão de Bíblia é completamente diferente da real. Porque a palavra fala que eles gastavam tempo em oração, eles se debruçavam em oração, passavam horas naquele período, se dedicando ao jejum e à oração, ao estudo da palavra, e aí Deus falava alguma coisa. Ou seja,
A vontade de Deus é percebida na constância. Na constância de práticas que te levam a uma intimidade e comunhão maior com Deus. Você está comigo? Vamos lá. Eu quero que ainda em Colossenses capítulo 3, versículo 15, você perceba uma coisa. Ele diz, seja a paz de quem? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E é interessante notar, que eu não sei como é no seu dia a dia, mas isso muitas vezes acontece comigo, eu creio que com você também. Muitas vezes nós percebemos no nosso interior, às vezes um incômodo e às vezes uma aprovação, uma paz a respeito de decisões que nós precisamos tomar, mas porque às vezes nós estamos esperando uma voz mais clara e audível, a gente não toma o passo. A gente não segue adiante. Mas a Bíblia diz que a paz de Cristo deve ser aquele que vai guiar a sua vida como o leme de um barco, o leme de uma embarcação. E o caminho para você perceber de forma mais clara a paz de Deus se chama batismo no Espírito Santo. Sabe, existe um exemplo que eu gosto de dar a respeito da oração em outras línguas, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, que é como uma estação de rádio. Eu sei que tem muita gente nova aqui, mas eu também não sou tão velho assim, eu já usei rádio. E quantos se lembram como é que funciona um rádio? Você deseja se conectar lá, se situar lá na frequência 101,5, por exemplo, e aí você vai procurando, vai girando, vai girando, vai girando. Se você vai para 101,6, ainda tem um pouco de ruído, 101,4 ainda tem um pouco de ruído, até que você percebe que naquela estação específica você consegue ouvir com clareza. Não é assim que acontece? A oração em outras línguas é exatamente igual a isso. Quando a gente dedica tempo na oração em outras línguas, é como se a gente estivesse girando aquele botão para descobrir qual é a frequência, para perceber a voz de Deus. A gente continua orando durante um tempo, vai se dedicando, vai girando, e quando menos espera, vem um start do nosso lado de dentro. A gente percebe, encontrei, é isso. Sabe, eu gosto dos livros do irmão Reagan, não sei se você já leu algum, mas eu acho impressionante a capacidade que ele tem de fazer com que todo mundo se identifique com ele. Porque ele era muito simples. E o irmão Reagan, várias vezes citando nos livros deles, que ele às vezes passava de 6 meses orando a respeito de um mesmo assunto. 6 meses orando a respeito de um mesmo assunto. E aí ele percebia um sinal da parte de Deus no seu espírito, de que poderia prosseguir, que poderia continuar. Às vezes, irmãos, a gente está desprezando aquilo que a gente mais tem de sobrenatural no novo nascimento, que é a voz de Deus mansa e tranquila. Sabe, às vezes a gente está esperando de profeta, está esperando de um ministro, está esperando de uma ministração, de uma música, aquilo que só o tempo de dedicação e oração vai te proporcionar. Você sabia que existem respostas de Deus que não vêm através de pessoas? Não vêm. Porque Deus não vai gerar em você um cristianismo cheio de bengala. Você só cresce se alguém te der uma palavra, você só cresce se alguém fizer isso, você só cresce se alguém fizer aquilo. De fato, precisamos uns dos outros. Isso é fato. Mas uma coisa é certa. Se a sua dependência for maior com relação às pessoas do que a Deus, está em desequilíbrio. Você está comigo? Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 14. Você chegou lá? Aleluia. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 1. Segui o amor e buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o falar em línguas não fala aos... O que é que diz sua versão? Homens. Ok. Senão a Deus. Porque ninguém o entende. Eu me lembro que uma vez eu estava numa reunião, num grupo familiar, e uma senhora, ela fez um questionamento. A intenção pela qual ela fez o questionamento, eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho a ver com a resposta do que a palavra diz. Ela disse, irmão, eu ouvi um pastor uma vez falando a respeito de oração em outras línguas, e ele disse, qual a finalidade de Deus trazer para você uma oração que ninguém pode entender?
Se você não está orando, se você está orando uma coisa que você não está entendendo, você não está sendo edificado em nada. E eu fiquei impressionado com a capacidade que aquele pastor, aquela senhora teve de dizer exatamente o que a Bíblia diz, só que é o contrário. Eu fiquei impressionado com a fidelidade que ela falou, só que inverso. Olha o que é que vai dizer aqui. Porque o que fala em outra língua, não fala aos... Quantos aqui são seres humanos? Ou seja, então, quando você está orando em língua, você não está orando para um de nós entender. Amém? Mas, senão a Deus, porque ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Preste atenção, nesse versículo simples, primeira coisa que ele fala que aquele que ora em línguas, ele não ora aos homens. Se eu sou um homem, logo eu não tenho compromisso nenhum de entender aquilo que Deus diz que eu não vou entender. Você quer ser mais inteligente do que Deus? Eu não quero. Se Deus diz que eu não vou entender, o máximo que eu posso esperar de mim é não entender. Existem casos específicos a respeito de interpretação em outras línguas, e nesse mesmo capítulo ele vai descrever sobre isso. Ele vai dissertar sobre isso. Mas é diferente a exceção do padrão. A Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas, ele edifica a si mesmo. Porque em espírito ele fala mistérios com quem? Com Deus. Então é interessante perceber qual é a função da oração em outras línguas. Primeiro passo. Quando a sua alma está inconstante e você não consegue perceber por aquele conhecimento que você possui agora uma solução, qual a primeira solução que você tem? Orar uma oração que você sabe que nem vai estar errado e nem vai precisar da sua alma para elaborar alguma coisa para falar. Está comigo? Porque muitas vezes, quantos aqui já ouviram falar de oração de intercessão? Alguns? Eu não sei você, mas muitas vezes, orando a respeito de algum país ou orando a respeito de alguma causa em específica, brota um clamor dentro de mim e às vezes em línguas eu começo a orar. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo, mas eu não tenho a mínima ideia do que eu estou falando e como expressar aquilo que eu estou sentindo. Mas uma coisa é certa, através da oração em línguas, você percebe que você está se conectando mais e mais com aquele propósito de interceder. Você está comigo? Porque a impressão que dá é que a oração em outras línguas, ela estreita o seu objetivo. O que acontece, por exemplo? Muitas vezes a gente não sabe orar como convém. E a oração mais correta que existe, além da oração em outras línguas, é a oração que ora a palavra. Mas muitas vezes, a respeito de uma situação específica, a gente não sabe como se mover pela palavra e orar a coisa mais exata que existe. E se você se dedicar à oração em outras línguas, a palavra que eu posso te dar é, você vai ser inspirado a orar aquilo que a palavra fala. Quando nós nos reunimos e todos, aqui aconteceu, a Leia começou o louvor assim. Ela disse, se você é batizado no Espírito Santo, começa a orar em outras línguas. Por que isso, irmão? Porque a gente está sintonizando a frequência certa. A gente está ajustando a antena. E quando a gente está fazendo isso, o nosso espírito de fato está sendo alimentado de uma maneira que talvez a minha maturidade e a sua não saiba nem que a gente precisa daquilo que a gente está orando. Quer um exemplo? Temperamento. Às vezes quando você se expõe a oração em outras línguas, não significa que você não vai pecar, porque é uma escolha. Mas isso acontece comigo. Eu percebo a facilidade que eu tenho de me arrepender de algo que eu faço de errado quando eu estou exposto à oração em outras línguas. Porque o seu espírito, ele vai se tornando cada vez mais nítido no seu ouvido. Eu falo no seu ouvido, não estou falando do seu ouvido físico, não. Estou falando do seu espírito aqui. É só uma linguagem. E em momentos como esse, que a gente se expõe todos juntos, a gente se coloca num ambiente só com um propósito só, de orar. Eu vou lhe dizer uma coisa. Existem tipos de orações que só são válidas se você fizer só. Só vale se você fizer só. Não vale se você estiver nas esquinas. Pode valer, mas existe um peso em alguns tipos de orações que só servem quando você faz só. Orações de consagração quando ninguém está vendo.
Orações de entrega quando ninguém está vendo. A gente pode fazer isso em grupo? Claro que pode. Mas existem realmente orações que você deve fazer sozinho. Só que eu vou te dizer uma coisa. Existe uma coisa chamada unção coletiva. E como é isso? Eu não sei se você sabe, quando Jesus morreu, ele não pegou a unção que estava sobre ele e levou para cima, não. No céu ele não precisa de unção, não. Ele vai usar unção para quê no céu? Jesus precisa de unção de cura no céu? Ele vai curar quem? Os anjos? Quem precisa somos nós. Ou seja, quando Jesus subiu aos céus, ele compartilhou, ele deu dons aos homens e compartilhou a unção que estava sobre ele com o corpo, com a igreja. E quando eu e você nós nos reunimos, sobre você existe uma unção que é diferente da que existe sobre mim. Sobre você repousa um determinado tipo de unção que é diferente da que repousa sobre mim. Você está comigo? E quando nós nos reunimos com o propósito de orar, nós nos reunimos. Existe um versículo que às vezes a gente esquece. Quantos aqui já ouviram falar que quando existem 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, Ele está presente? Ele também está presente no seu espírito, está presente dentro de você. Só que se nós sabemos que Deus habita dentro de nós, o que é que Jesus queria dizer quando Ele dizia que quando eu e você estivesse reunido, Ele estaria reunido também? Existem caminhos que a gente pode tomar, mas eu vou tomar um específico aqui agora. Quando eu e você nos reunimos, é como se fosse partes do corpo de Cristo que vão se encaixando. E o nosso raio de ação pode ser muito maior. Você está comigo? E eu vou te falar, já a gente vai orar. E eu vou te falar algo aqui. Apesar de existirem orações que você deve fazer na sua casa, só você e Deus, são mais ideais, ou às vezes você pode se render de uma maneira diferente, sem se preocupar com quem está do lado. Você não devia se preocupar aqui também não, mas às vezes é mais fácil. Se a gente não conseguir se expor a um ambiente de oração, quando o propósito de várias pessoas é orar, em casa também não consegue não. Quer ver um exemplo? Um estádio de futebol. Quem que vai se importar de gritar naquele negócio? Ninguém vai se importar, porque está todo mundo gritando. Ou seja, as reações das pessoas, o ambiente em si, promove a você uma liberdade de reagir de uma forma que você simplesmente reage e não é estranho. Agora, por que se você chegar no meio da rua e você der um grito gol, no meio de uma fila de um banco, gol! Todo mundo olha para sua cara e você finge que nada aconteceu. Por que isso seria estranho? Porque o ambiente não te favorece. Da mesma forma é aqui. A unção coletiva e o ambiente vai te favorecer a você orar. Então não desperdice momentos como esse, achando que é o momento de você... É um momento como outro qualquer. É um momento que o ministro, o pastor, ou seja lá quem for, pedir para mim ficar em pé orando a respeito de qualquer coisa. Eu vou ficar aqui batendo os beiços? Não. Usufrua da unção coletiva que existe nesse ambiente e use ela a seu favor. Use ela como impulso. Aproveite um ambiente como esse. Amém? Vocês estão prontos para orar? Amém? Aleluia. Aleluia. Se você é batizado no Espírito Santo, comece a orar em outras línguas. Se você tem boca, existe um ditado que ele não é bíblico, mas dizem que quem tem boca vai a Roma. O crente vai aonde quiser mesmo. Se você tem uma boca, use ela. Comece a orar em outras línguas. Rombro conce lerieko pronororo shetre prana conce treleriere shetre prana yerere bra. Agora. OK. Ro proloriere cetrerere sopro no yororo shirere brana contratse glorie brana controlere bra. Aleluia. Aleluia.
Chama a Patrícia para mim, ou o Matheus. Toca alguma coisinha para mim, Matheus. Aleluia. 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 Shombro norororo tsietrere bra bra bra. She quebralarie bra 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 bra. Sopro lie pranat tsietrere bra bra. Show bra 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 bra. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Rompro no yorororo xerere brana condroro tsietrere. Bom, eu quero que nesse momento agora você fique livre. Eu quero que você ore por aquilo que vier a seu coração. Se você não sabe orar em específico a respeito, se você não sabe sobre o que orar em específico, ore em outras línguas, ore por alguém. Mas eu quero que nesse momento agora você tenha liberdade para orar aquilo que convém a você orar. Amém? Fique livre. Se for para ficar de joelho, fique. Se for para ficar em pé, fique. Aleluia. 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 Oh, Pai. Aleluia. Meu irmão, vou lhe dizer uma coisa. Se você tem uma voz, use ela. Pare de ficar com timidez. Sabe de uma coisa? Quando é pra gente ri alto. Quando é pra gente fazer alguma coisa que mostra a intenção do nosso coração, a intensidade que existe no coração, a gente faz com algum volume. Eu vou lhe dizer uma coisa. Quando em Atos capítulo 2 as pessoas perceberam que os homens e as mulheres estavam cheios do Espírito Santo, eles perceberam porque eles tinham algum tipo de reação. E eu lhe pergunto, às vezes Deus se move de uma maneira silenciosa, tranquila, mas eu te pergunto, essa é a maneira que Deus quer que a gente se mova hoje ou é a nossa carne segurando a gente hoje? Quando o ambiente não está favorável para a oração, deixa eu lhe dizer, é um sinal de que precisa orar. Levante sua voz. Levante sua voz. A Bíblia diz que nesse momento você está falando mistérios com Deus. Deixa eu lhe dizer, se a motivação de falar mistérios com Deus não for suficiente para te mover, nada mais eu posso fazer aqui. Aleluia. Ei. Fique de pé. Fique de pé. Chom pro lororô, citre pro pro, ebra yerere no condrororô de cetrerere, chitre. Eu quero que você levante suas mãos, e comece a se render ao Senhor. Comece a colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem lhe incomodado, tudo aquilo que tem roubado sua paz, tudo aquilo que tem trazido a você ansiedade, desconforto. Eu quero que você comece a colocar diante do Senhor sua vida. Ei, sabe, eu não posso entregar sua vida ao Senhor, só você pode fazer isso. Não existe oração de consagrar os outros, só você pode se consagrar. Levante sua voz, deixe Deus lhe ouvir, seja ousado. Deixe de ser tímido. Pare de se preocupar com o que os outros estão pensando. Esse silêncio está me incomodando. Levante sua voz, meu irmão. Levante sua voz. Deixe Deus lhe ouvir. Entregue para Deus algo de valor. Xerere pra controlororo, cetrerere bra bra bra.
Pai, nós colocamos o nosso coração diante de você, Senhor. Pai, a tua palavra é muito clara, é muito simples, e nós a consideramos. Pai, a sua palavra diz que quando existem 2 ou mais reunidos em teu nome, ali você se faz presente. Pai, nós cremos nisso. Nós cremos na tua unção. Espírito Santo, nós cremos que você é real. Nós não nos movemos pelo que vemos, nós não nos movemos pelo que sentimos, nós não nos movemos pelo que a atmosfera quer dizer que está ou que não está. Nós nos movemos por fé. E Pai, em nome de Jesus, nós geramos um ambiente de fé nesse lugar. Nós geramos um ambiente de expectativa. Nós geramos um ambiente onde tudo pode acontecer, porque existe um Deus que tudo pode fazer. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus pela tua unção. A tua unção que nos inspira, que nos move, que nos incomoda a respeito daquilo que precisamos mudar e fazer. Eu te agradeço em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço porque é a tua unção que faz. Existe uma graça sobre nós para operarmos nessa unção, mas é você quem deu essa graça também. Eu te agradeço em nome de Jesus por sonhos despertados, visões despertadas, chamados avivados. Teu espírito de intercessão se movendo no nosso meio. Ei, Pai. Ei, Senhor, quando você voltar, você vai nos encontrar servindo. Ei. É você que faz, Espírito Santo. Ei, Pai, nós te agradecemos, porque nesses últimos dias serão dias que muitos vão se esfriar, mas também serão dias em que o teu mover vai chegar com força. Serão dias onde a tua unção vai ser compartilhada com mais violência, com mais eficácia, porque vão existir pessoas rendidas. Pai, eu declaro em nome de Jesus temor recaindo sobre nós, consciência das coisas espirituais. Nós não considerando mais, a gente não considerando mais as coisas do culto, da igreja, como uma liturgia religiosa. Isso mata. Ei, eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão. Se você veio pra cá sem nenhum pingo de expectativa, é provável que você saia sem nada. Se você veio pra cá com o único propósito de sentar nessa cadeira, é provável que você saia absolutamente sem nada. Judas andou com Jesus e saiu igual. Os fariseus ouviam as palavras de Jesus e saíram piores. Deixa eu lhe dizer, a questão não é a palavra que é falada, a questão não é aquilo que você escuta, a questão é aquilo que você faz com aquilo que você escuta. E eu lhe pergunto, você já chegou no nível que você deveria chegar em Deus? Se não, esse é um momento propício para você mergulhar. Esse é um momento propício para você colocar os seus joelhos no chão e começar a se render diante de Deus de uma forma verdadeira. E obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque hoje é uma noite de romper. Hoje é uma noite que a gente não vai ser movido pelas circunstâncias. Hoje não é uma noite onde a gente vai ser movido por aquilo que a gente acha que deveria ser. Hoje vai ser uma noite onde a gente vai dizer: Senhor, faça o que você quiser. Hoje vai ser uma noite onde a gente vai colocar o nosso coração onde ele nunca deveria ter saído, da sua mão. Ei. Deixe Deus ouvir sua voz. Eu nunca vi alguém se consagrar diante de Deus, colocar sua vida diante dele e Deus não fazer nada. Nunca vi isso. Eu quero que você comece a levantar um clamor por essa igreja.
pelas pessoas dessa igreja. Eu quero que você comece a orar para que a frieza não nos domine, não nos manipule, para que as emoções não nos coordenem, para que a paz de Cristo e o seu Espírito sejam o nosso árbitro e não as situações. Levante sua voz, comece a interceder por essa igreja. Oh Pai, ei, Pai, nós te rendemos graça, Senhor. Nós te agradecemos pelos nossos pastores, nós te agradecemos pelas nossas lideranças, Senhor. Nós nos colocamos como atalaias, nós nos colocamos como pessoas que vão segurar essa obra em oração. Ei, obrigado, Pai, pelo teu Espírito Santo, nos levando a um caminho de sobremodo excelência, o caminho do amor, o caminho da oração, o caminho da paz. Aleluia. Deixe Deus ouvir sua voz, meu irmão. Enche esse lugar com a sua voz. Não deixe diminuir, continue. Ei, sirere pro setrere, xerere bra. Sei, ei, xerere. Ore alguma coisa. Não fique num ambiente como esse, parado, inerte. Você vai sair daqui sem nada. Se que tre pro che se te querereba ei che bra se que tre bra show bro ei Pai, nós não seremos encontrados como uma igreja fria. Nós não seremos encontrados como uma igreja que não flui nos dons. Nós não seremos encontrados como uma igreja parada, inerte. Seremos encontrados como uma igreja que flui. Seremos encontrados como uma igreja que se parece com você. Seremos encontrados curando enfermos. Seremos encontrados servindo na tua obra. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por pessoas se levantando com toda a intensidade, com todo o poder e graça e unção para servir com excelência nessa igreja. Ei. Obrigado, Pai. Aleluia. Ei. Sere brom lorie que bre. Sheke prondororot setlerie co pro. Aleluia. Aleluia. Ha. Ei, shombro do condrorororo. Sike, frondo, celerie bra. Ha. Shehe, frondo, cod celiribro. Ha, sike. Aleluia. Oh, Pai, quero que você concorde com isso que eu vou orar. Aleluia. Pai, eu declaro em nome de Jesus um espírito de oração vindo sobre essa igreja tão forte. Pai, eu declaro testemunhos seguidos de pessoas acordadas nas madrugadas para orar. Pai, eu declaro em nome de Jesus
que o Espírito Santo vai nos acordar de madrugada e a gente vai conseguir perceber que não é insônia, que não é circunstância, que não é preocupação, é você dizendo: você pode orar um pouco mais. Pai, eu declaro em nome de Jesus o espírito de oração recaindo sobre as crianças. Eu declaro que sobre elas vai vir um mover do Espírito que vai converter o coração dos pais. Pai, eu declaro em nome de Jesus sobre a vida dos adolescentes, Senhor, como uma chama que não se apaga, de uma maneira tal que faculdade, escola, amizade, seja o que for, não vão ser suficientes para abafar esse fogo. Eu declaro em nome de Jesus que os nossos cultos vão subir de nível, porque individualmente nós avançamos. Pai, eu declaro em nome de Jesus que nós não seremos mais vagarosos no momento de mergulhar e de se render dentro da oração. Eu declaro cristãos, crentes, irmãos e irmãs sem bengalas, sem precisar de uma música, sem precisar que alguém grite. Eles vão fluir independente de ir. Porque quando o problema chegar dentro de casa, não vai ter música, não vai ter igreja, não vai ter pastor, vai ter só eles e você, Senhor. Eu declaro a consciência de que a vida espiritual do cristão depende dessa vida de oração que ele possui em casa. Essa consciência recaindo sobre nós, Senhor. Aleluia. Shei tripro seu tre quebrou. Andro kit celerie pro nararabra. Chique tokuro prondo yerere. Citre prondo com citlerie control. Prielerie comprana yararat sotro. Shetre prondo com citlerie pranake. Chitre pro cieketre. Branda cando pro lirie bra 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 bra. Shei. Aleluia. Serere. Shekete bro. Shei. Aleluia. Aleluia. Ha. Ei, Pai. Seke bro que citre. Shei brana kanda que citre bra bra. Sheke bro derere ba ba. Vá-se embora. Derere bra lari derere ba ba. Chique pro derere de citre. Shei pro se quebra nararara. Aleluia. Ei. Shei bra. Sique chomprono yerere. Aleluia. Antes da gente continuar, sou eu. Eu gostaria de saber quem aqui deseja receber o batismo do Espírito Santo. Se existir alguém, eu queria que você viesse aqui na frente agora. Eu vou orar por você, você vai receber. Eu vejo pessoas que não são batizadas no Espírito Santo. Você pode ver um mover como esse, uma situação como essa. Eu vou lhe dizer uma coisa. É a mesma coisa da gente falar de uma comida que você nunca provou. Você nunca vai saber o gosto que tem. Você pode achar que é maravilhosa, mas se você não se arrisca e vem, você não recebe. Amém. Existe mais alguém? Pode ficar aqui na frente. Eu vou orar por você agora. Se existir mais alguém, vem agora. Eu sei que existe gente. Eu vou lhe dizer, eu já lhe dei versículos, não lhe dei todos, mas lhe dei o suficiente para você perceber. Sem o batismo no Espírito Santo, você vai viver uma vida de oração onde as palavras acabam. Você não vai ter mais o que falar. Existe mais alguém? Eu vou orar por ela. Se enquanto eu estiver orando você quiser, você vem aqui na frente. Amém?
Aleluia. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Foi batizado. Aleluia. Rombo contro citrere brabra. Chete pro cietlerie. Oh, brana condroio yororo chetrere. Sabe, existe uma coisa que afeta nossos cultos, afeta tudo, afeta a nossa vida. Se chama expectativa. E eu vou lhe dizer uma coisa. Existem pessoas que vêm para a igreja, a expectativa delas é ouvir uma ministração e só. Ela pode estar precisando se levantar de uma cadeira de rodas, mas a expectativa dela é ouvir uma ministração. Existem pessoas que chegam dentro de uma igreja e elas não têm um pingo de expectativa na ministração, elas querem um mover. E aí, se não tiver um mover, ela sai daqui como se nada tivesse acontecido. Mas o coração alinhado e certo, ele chega na igreja com a expectativa: Deus vai me surpreender. Deus vai fazer além do que eu quero. Deus vai fazer além do que eu espero. Ninguém operou em milagres mais do que Jesus. Mas não foi o suficiente para os fariseus mudarem a posição do coração. Muitas vezes a gente até fala: quem tem um encontro com Jesus nunca mais sai o mesmo. Em parte é verdade. Mas os fariseus também tiveram. Judas também teve. A questão não é se você encontra Jesus, a questão é como está o seu coração quando encontrou Jesus. A questão é como está o seu coração diante daquilo que Jesus está te mostrando. A questão é o que você vai fazer com aquilo que você recebe. Está comigo? Por que eu estou falando isso? Você pode chegar num ambiente como esse, ficar olhando para mim, ficar olhando para as pessoas, esperando alguma coisa acontecer. Mas a questão é, pode acontecer com você aí. Pode acontecer com você sentado, você em pé. Pode acontecer com você no seu banheiro. Pode acontecer com você na sua casa. Pode acontecer com você na rua. Pode acontecer com você, seja onde for. A questão é, como está a sua expectativa com relação àquilo que Deus quer fazer? Se a gente enche o coração de expectativa, a gente coloca Deus no tamanho que Ele deve ter, ou seja, todo poderoso, acima de tudo, tudo pode fazer. Você está comigo? Eu queria que nesse momento agora, a gente ainda tem algum tempo, eu queria que você procurasse alguém para você orar. Ore por ele. Se você vai orar e vai receber a oração, gere expectativa de que essa pessoa que está indo orar por você pode ser usada para aquilo que você precisa. Amém? Saia do seu lugar, procure alguém, de preferência alguém que você não conhece, homem com homem, mulher com mulher.
livre. Se você está orando por alguém, continue orando. Minha função aqui não é parar a oração de ninguém, não. Continue orando. E Pai, obrigado. Aleluia. Ei, Pai. Ei, socorro que te prona yororo xerere baba 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 baba. Shei que prona yororo sete. Shei. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia. 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 Existe um desejo no meu coração de nós orarmos por família. Estou tentando compreender bem como vai ser isso aqui. Mas eu quero os casados, todos os casados. Se você é casado, eu quero que você fique do lado de cá. Do lado de cá, os casados, aqui. Não porque se você é solteiro, você tem família, você tem filhos, você não deva estar aqui, mas eu quero os casados aqui. Aleluia. Isso. Amém. Queria que vocês dessem as mãos e comecem a orar quando eu der o start aqui. Mas eu não queria que um levantasse a voz, não. Porque muitas vezes um levanta a voz e a gente às vezes perde até tempo. Eu quero que você dê o seu jeito, cada um de vocês comecem a orar. Amém? Eu creio que se vocês são casados, existe uma veia diferente para orar por família. Porque vocês estão dentro do negócio. Muitos são cabeças do lar, são esposas, pais. Então orem por filhos, orem por pais, orem por esposas, casamentos. Amém? Eu quero que o resto das pessoas que está livre viesse para o lado de cá, para a gente orar por uma outra causa. Amém? Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Eu coloquei eles para orar por família, mas eu queria que vocês orassem em específico pelos departamentos da igreja no geral. A igreja tem muitos departamentos, e especificamente aqueles que cuidam de pessoas, como o departamento infantil, jovens, adolescentes, grupo de mulheres, grupo de homens, por esses departamentos em si. Ou seja, orar para que a igreja consiga alcançar cada uma dessas pessoas nessas faixas de idade. Amém? Vamos lá. Levantem a voz, fluam. Levante sua voz. Não se importe quem está do seu lado, mas deixa Deus te inspirar. Se não souber o que orar, ore em outras línguas. Mas vamos encher esse lugar aqui.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Bom, antes da gente encerrar, pode largar as mãos se quiser. Eu gostaria de saber se existe alguém aqui que nunca aceitou Jesus. Você nunca confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Se existe alguém, eu só queria que você levantasse a sua mão. Eu estou aqui só para orar junto com você. Se existe alguém aqui que você nunca confessou o Senhor, nunca chamou Ele para ser seu dono, seu pai. Se existe alguém aqui, eu quero que você levante sua mão. Eu queria orar por você. Existe alguém? Se você puder voltar para o seu lugar um pouquinho mais rápido para a gente poder continuar. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, 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 amém. Se existe alguém com desejo de receber alguma oração para cura, eu queria que você viesse aqui na frente agora. É o momento da gente orar por isso. Existe alguém? Existe alguém? Você pode vir. Existe alguém? Levante sua mão, vem aqui na frente. A cura. Patrícia? Ora aqui por ela. Ora por ela. Amém. Tem um problema? Você pode dizer? A cura.
Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia, aleluia. Bom, feche seus olhos, vamos orar para encerrar. E logo depois a Patrícia pode vir. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pela tua palavra, pela tua unção. Obrigado porque é você quem faz, foi você quem fez. E nós desejamos e ansiamos, Pai, por crescer em nível, crescer em sabedoria, crescer em graça. Não é o desejo do nosso coração vir para a igreja e sair os mesmos, não. Isso seria inútil. O desejo do nosso coração, Senhor, é sermos transformados pela Tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus, você lembrando as palavras que foram faladas aqui hoje e literalmente trazendo a memória deles, Senhor, dia após dia, a Tua palavra. Eu declaro um incômodo em praticar aquilo que ouviu. Em nome de Jesus, obrigado porque não seremos mais os mesmos. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre este ministério, acesse www.verbodavida.org.br. Igreja Evangélica Verbo da Vida, servindo você em amor.